Um anjo desceu da terra e se apaixonou por um garoto solitário e isso mudou toda a sua vida, parte 1. Iniciamos esse anime acompanhando um anjo chamado Toa, voando e nos explicando que um de seus conhecidos aconselhou a aprender mais sobre os humanos. E ela diz que está muito nervosa com essa situação, questionando se conseguirá inclusive interagir com as pessoas dessa forma. Ela então chega a essa maravilhosa cidade e fica maravilhada com sua beleza, sentindo que será o início de algo grandioso. A cena então muda para o nosso prota Shintaro, que está ali caminhando após sair do trampo, mencionando que a labuta é foda e que a CLT não é pra ele não, dizendo que o pai tá cansadão. Eis que um gato aparece e o prota começa a brincar com ele, mencionando que encontrou um gato quando era jovem, mas não pôde adotá-lo e pensa que agora poderia ser uma boa hora pra ser pai de pet, mas ele precisa avaliar melhor essa situação. E ao chegar, descobrimos que o prota vive sozinho há um mês e seu apartamento parece mais com um chiqueiro do que qualquer outra coisa. Ele dá um espirro e questiona se ficou doente, e eu só afirmo que eu fiquei doente também, só de ver essa imundície do apartamento dele. Então ele deita, desejando alguém além de si mesmo como companhia, e convenhamos que sem um banho e sem uma casa limpa vai ficar só na vontade desse jeito. Na manhã seguinte seu alarme desperta e ele sente que o corpo dele tá em lasca, mas como a vida não é um passeio no parque, ele levanta e vai à luta, iniciando por um cafezinho da manhã e percebe então que a janela tá aberta e ao se deslocar para fechá-la, ele vê nada mais nada menos que uma garota deitada na varanda. Ele então surpreendido acaba derramando leite nela e essa frase pode ser terrivelmente interpretada como duplo sentido. Toa então acorda, ele diz bom dia. Shintaro embasbacado com o que tá na frente dele nem sabe o que dizer. Talvez falar com mulher não seja um atributo que ele desbloqueou ainda. Em seguida vemos Toa no banho, removendo o leite derramado por Shintaro, e eu me sinto péssimo brincando com essa frase duplo sentido novamente. Shintaro por sua vez tá trincadão ali sem entender patavina do que tá rolando, mas feliz por ela não ser uma defunta. No entanto, ele se pergunta se ela é uma ladra, uma cosplayer ou uma garota fugitiva, questionando por que permite que alguém invada sua varanda e use seu banheiro. Ele se pergunta se isso é uma brincadeira para um programa de TV ou algo do tipo ali de internet. Então vemos Shintaro vasculhando suas roupas em busca de algo para que ela possa vestir. Na cena a seguir, Toa senta-se junto com Shintaro depois de se vestir e pede desculpas a ele por usar sua varanda sem permissão, explicando que não conseguia encontrar outro lugar para dormir. Ela se apresenta e diz que seu nome é Toa. Então Shintaro fala consigo mesmo, dizendo que ela é extremamente bonita. Toa pergunta a ele seu nome e ele diz a ela que seu nome é Tokumitsu Shintaro. Toa então diz a ele que ele é muito gentil, chamando de Shintaro-sama, e ela não consegue acreditar que conheceu alguém tão bondoso de coração. Shintaro pensa consigo mesmo que Toa parece ser uma garota muito educada e modesta. Toa então diz a ele que quer cumprimentar sua família e Shintaro informa a ela que mora sozinho. Toa então fica surpresa e pergunta se ele mora sozinho nessa enorme mansão. Shintaro fica surpreso por ela se referir a sua pequena casa como uma enorme mansão. Toa então explica que disse isso porque a sua casa tem muitas janelas. Shintaro pergunta a ela se ela não sabe o que é um apartamento e Toa fica surpresa e pergunta se esse é o único quarto, ali é toda a casa dele, e ele diz que sim, questionando o que ela pensou. E bem, ela disse que achou que aquilo ali era o depósito. E bem, com essa organização e higiene que ele vive, eu acho que ela até pegou leve na dedução. Então Shintaro pergunta por que ela estava dormindo em sua varanda. Toa lhe diz que é grata a ele e lhe deve um favor, porque ele lhe deu um lugar para dormir. Ela pergunta se há algo que ele queira que ela faça. Shintaro fica surpreso e diz a ela que não quer nada dela. Toa então diz a ele que vai cozinhar pra ele e tal, em forma de agradecimento, e abre a geladeira e pra surpresa de 0 pessoas, era óbvio que essa casa ali não teria nada além de água, leite e qualquer outra porcaria na geladeira, que seria impossível de se cozinhar. Ela diz então pra ele que vai limpar a casa como um agradecimento, e eu já achei que saiu caro pra ela essa permuta. Eis que a cena segue e vemos Toa indo pra varanda tentando interromper uma briga de gatos, e Shintaro fica surpreso com as ações da guria. Eles se sentam na sequência e Shintaro mete uns curativos na guria ali por ter se rasgado todo o casinho dos gatos. Ela então diz que ele tem um coração verdadeiramente puro. Shintaro pergunta a ela o que a fez fugir de casa, pois é muito perigoso para uma garota passar as noites longe de casa, aconselhando a voltar. Ele pergunta a ela se ela mora perto dali ou se a casa dela fica longe, nos arredores da cidade. Ela diz a ele que sua casa está no céu, surpreendendo Shintaro. Toa pede desculpas a ele por não explicar antes que ela é um anjo, pois veio à Terra na noite passada com o objetivo de ser instruída a estudar cuidadosamente os humanos. Shintaro, ouvindo tudo isso, só pensa que ela é no máximo a paciente mais fraca do CAPS e obviamente não acredita nas paradas que a guria tá dizendo. Shintaro começa a tremer de medo sem saber o que vai fazer e como essas coisas vão se desenrolar. Até que Toa então fala com ele, dizendo que essa é a sua primeira vez visitando o mundo dos vivos e que ela não tem pra onde ir, perguntando se ela não pode ficar um pouco mais na casa dele, e ele nem responde isso. Paralelo a isso,
o alarme dele toca, indicando que é hora dele ir pra labuta, dias de luta e dias de luta. Ele devolve suas roupas para que ela possa usá-las, pois ele não quer que ela esteja em sua casa quando ele retornar. A cena muda para Shintaro chegando ao trabalho e após 8 horas de trampo, ele se desculpa com o seu gerente por ser mais cedo, calcule, porque ele ainda está cansado e resfriado. O gerente diz a ele que está tudo bem e aconselha a tomar seus remédios e descansar adequadamente. Mais tarde, enquanto Shintaro sai à rua e bebe um pouco ali de refrigerante, ele se sente tonto ao se lembrar de Toa e espera que ela tenha voltado para casa, e ele a acha extremamente fofa e lamenta que não a verá novamente. No entanto, para sua surpresa, a força do roteiro agiu e ele a vê andando com outro homem, presumindo que seja sua família. Ele pergunta a ela se ele é o pai dela e ela diz que não. Ela está apenas vagando e não sabe para onde ir, então aquele homem a convidou para ir para um hotel com ele. Meu sapato, gente, isso é muito errado. Shintaro segura a mão dela e sai correndo rapidamente, dizendo a ela que ela está errada em fazer esse tipo de coisa e que ela não sabe a verdade. Ela avisa que o homem quer se aproveitar dela e antes que ele pudesse terminar sua frase, desmaia. A cena corta e Shintaro acorda se questionando onde está, e então ele vê Toa e ela agradece por ele estar bem, perguntando como ele está se sentindo. Ele diz estar bem melhor e ela começa a chorar e agradecer a Deus por ele estar bem. Shintaro se levanta, surpreso que ela tenha ficado ao seu lado o tempo todo. Ela então lhe oferece uma sopinha que ela fez ali com pão e leite sobrando, adicionando bastante açúcar. Shintaro experimenta e diz que está delicioso, então Shintaro fala consigo mesmo, sentindo que muito tempo se passou desde que alguém cozinhou para ele. Ele havia esquecido que a comida poderia ser tão agradável. Depois de terminar a refeição, ele a aconselha a nunca seguir estranhos, pois eles podem fazer coisas terríveis com ela, mencionando que há pessoas piores do que ela pode imaginar. Ele então oferece a ela morar com ele se ela realmente não tiver para onde ir. Toa expressa sua alegria, o abraça e o agradece. Ele questiona sobre ela provavelmente ter dificuldades em carregá-lo, mas ela diz que foi fácil, pois ela simplesmente voou, e quando ela fez surgir suas asas, rapaz, aí sim o molecote entendeu que ela não tava batendo pino e tava falando a verdade. A cena corta e vemos a manhã seguinte. Shintaro acorda e se pergunta se foi tudo um sonho, atribuindo todo esse delírio a uma febre alta. Porém, contudo e entretanto, ele olha ao lado e fica surpreso ao encontrar Toa dormindo ao seu lado, com umas miniazinhas ali. O bichão gritou alto de surpresa e Toa acorda lhe desejando um bom dia na sequência. Ele pergunta por que ela está dormindo em sua cama e ela se desculpa, dizendo que só tem uma cama e ela não ia dormir no chão. A cena muda e eles vão ao supermercado e o Prota já tá pensando no que comprar e tal. Ele vê a Toa toda feliz, mencionando que ia juntar os adesivos daquele pão para ganharem o prato. Shintaro então percebe que ela se descontrolou e começou a mostrar as asas e pede para elas escondê-las imediatamente. Depois disso, ela se desculpa com ele por revelar suas asas, explicando que as mostra quando fica muito feliz, mas aprendeu que precisa escondê-las quando estiver na Terra. Shintaro pergunta como ela aprendeu isso e ela diz que aprendeu sobre modos na Terra lendo um livro chamado Guia de Vida na Terra para Boas Crianças. Shintaro então questiona sobre ela ter descido pra cá aprender com os humanos, entender os humanos, perguntando então o que os anjos fazem. Ela diz então que os anjos transmitem a vontade de Deus às pessoas e cuidam das almas para que elas não se percam entre o céu e a terra, mencionando ser esses os principais afazeres, além de levar felicidade aos humanos também. E quando ele questiona o que seria isso, ela demonstra não saber, dizendo que talvez Deus queira que ela aprenda sobre isso. Toa então pega um pouco do pão e diz que achou delicioso, mencionando que quer comer ele em todas as suas refeições, e ele já se preocupa todo, pois o salário de CLT ali não vai conseguir bancar 2 bocas comendo essas coisas prontas, e eles então precisaram cozinhar para se manter, decidindo então ir às compras, tanto de comida quanto de itens pessoais, pois a guria nem uma escova de dente possui. Toa fica animada e suas asas saem novamente, e ele a alerta sobre isso. Antes de irem, ela mete a mão na testa dele, verifica se ele está com febre, e ele diz que tá tudo bem, ficando todo envergonhado pela guria de ter um total de 0 senso de espaço. A cena muda e vemos eles no shopping fazendo compras. Toa fica muito animada, dizendo que esse lugar parece um grande palácio, e Shintaro diz que o shopping está cheio porque hoje é domingo. Eles começam comprando alguns itens necessários, como escovas de dentes, comida e tal. Então Shintaro diz à Toa que eles também devem comprar algumas roupas, porque as pessoas podem vê-la usando aquele vestido e pensar que ela é uma princesa. Enquanto isso, Shintaro está falando consigo mesmo e Toa vai até ele e pergunta se está fazendo ele gastar mais que o necessário. Ele a tranquiliza dizendo que tá de boa e sugere comprar roupas casuais para ela e alguns pijamas para poder dormir confortavelmente e tal. A vendedora então se aproxima deles e pega o pedido de Toa e a ajuda a experimentar as roupas que ela quer. Depois disso, Toa quer retribuir a ele por fazê-la feliz e permitir que ela fique com ele em sua casa, apesar de ser uma estranha para ele. Ela segura sua mão, prometendo fazê-lo feliz, e pergunta como ela ficou nessas roupas. Shintaro diz que ela está muito bem, mas em seus pensamentos ele admite que ela está extremamente encantadora
e todos devem estar olhando pra ela. Então ele sugere comprar alguma comida e voltar pra casa. Depois de um longo dia, eles finalmente retornam. Toa coloca a comida na geladeira e Shintaro se desculpa por fazê-la cansar, pois andaram muito e o local tava super cheio. No entanto, Toa diz a ele que aproveitou muito o dia porque ele estava com ela, o que fez Shintaro ficar constrangido com suas palavras gentis. Enquanto ela arruma as coisas, ela encontra o copo que ela estava segurando enquanto eles estavam no supermercado. Ela pergunta o porquê dele ter comprado aquela caneca e ele respondeu dizendo que viu ela olhando muito pra ela, então ele percebeu que ela queria isso. Ela ficou muito feliz porque queria desde o início, mas não queria sobrecarregá-lo com despesas. A cena corta e vemos então que eles estão deitados pra dormir e o Prota, bem, tava nervosão por não ter se ligado que ele deveria ter comprado uma cama também. E com isso o episódio se encerra e esse anime promete entregar uma boa comédia com a interação entre os protagonistas. E se você quer continuar essa história, deixa aqui nos comentários que você quer a parte 2 e deixa o like para fortalecer o vídeo. O episódio começa 2 dias antes da Toa aparecer no apartamento do nosso prota, onde nós vemos ela toda inocente chegando à Terra e encantada com as luzes espalhadas pela cidade. Ela avista um trem logo abaixo e até vai atrás dele para conhecer de perto essa máquina incrível e observar as pessoas dentro. Se apaixonando à primeira vista pelo mundo dos humanos, ela vai a um lugar cheio de luzes para refletir sobre como deveria se aproximar dos humanos. Ela então se lembra do manual que ela leu antes de viajar para a Terra, onde um trecho dizia que quando um anjo desce à Terra, eles devem permanecer em uma posição mais alta que a dos humanos e emitir um brilho poderoso, se apresentando de maneira grandiosa, ou eles podem simplesmente esconder suas asas para evitar chamar atenção e ser mais discretos. Como Toa quer conhecer os humanos de perto, ela escolhe esconder suas asas para evitar riscos. Olhando para a agitada multidão abaixo, ela percebe como essas pessoas parecem ocupadas e Toa rapidamente procura um local para passar a noite. Ela vaga pelas ruas da cidade durante a noite e não tem ideia de onde possa descansar, mas como não tem a opção de voltar para casa nesse momento, ela precisa decidir rapidamente sobre o local escolhido, antes que vá de berço. Então, vendo um prédio que ela pensou ser uma mansão gigantesca, Toa se aproxima de um dos andares e deita-se no terraço, pensando que há um quarto vago e que não incomodará ninguém com sua presença. Enquanto se acomoda, ela se pergunta se esse planeta realmente tem um local para ela, mas deixa para se preocupar com isso após descansar, pois ela tá muito cansada. Ao menos ela tem a sensação de conhecer alguém maravilhoso. Então a cena muda e vemos ela contando pra Shintaro como acabou dormindo em seu terraço. Shintaro fica feliz que ela encontrou um lugar pra ficar e por sua vez o anjo está feliz por ter pousado bem no quarto de seu novo amigo que ela já gosta tanto. Este momento aconteceu pouco antes do final do primeiro episódio, onde eles estavam jantando depois de volta das compras e Toa preparou ali pra eles um banquete incrível. Shintaro estava adorando ser mimado, mas dessa vez ele se recusa a ser alimentado. Então ele aproveita a comida, especialmente uma batata que já tinha experimentado antes e adorado, enquanto pergunta onde Toa aprendeu a cozinhar assim. Ela explica que também aprendeu com o Guia para a Vida na Terra para Crianças Boas, e o menino percebe que esse livro realmente deve ter tudo, e eu pensei a mesma coisa, é basicamente o manual da vida. Animado com a refeição, ele se distrai pensando em arroz fresco e guisado suculento, dando adeus aos seus dias de comida congelada e dando as boas-vindas à nova vida ao lado de Toa. Nesse momento, Shintaro lembra que Toa prometeu fazê-lo feliz, é gentil, bonita e uma excelente cozinheira. Perdido e pensativo sobre a garota, Shintaro dá uma pausa na refeição e Toa pergunta se ele não gostou, mas na realidade, ele estava pensando no que poderia fazer para retribuir toda a bondade do anjo. Toa acha que poder dormir ali já é suficiente, mas como ele mencionou ajuda, ela pede para ele explicar depois do jantar como usar a banheira. Então Shintaro ensina para ela que para tomar banho, ela deve fechar a cortina para evitar molhar a pia e outras coisas do lado de fora. Então ela tem que girar um botão para obter água quente e outro para ajustar a temperatura, mas ela sempre deve lembrar de encher a banheira primeiro se quiser usá-la, e também usar a tampa para fechar o ralo e manter a água dentro. Depois da lição sobre como usar a banheira, Shintaro está feliz em ajudar, mas o fato de uma garota estar tomando banho ali o deixa muito nervoso. Então ele acorda pra vida e vai assistir TV em vez de ficar sentado na porta ali do lado de fora do banheiro. Ele liga a televisão e tenta assistir
assistir qualquer coisa pra se distrair, mas sua imaginação continua levando de volta ao banho de Toa, meu Deus. Então ele tenta se punir com vários socos em si mesmo, mas logo descobre que não conseguirá lutar contra essa agitação emocional em que se meteu. Ainda assim, sem hesitar, ele desliga a TV e decide estudar para o teste de inglês, que é amanhã, e dessa vez ele consegue se concentrar por um bom tempo até sentir a necessidade de ir ao banheiro. Distraído, ele abre a porta e percebe que tinha esquecido que o banheiro ainda estava ocupado, então lá estava a garota na sua frente. Ele fecha a porta envergonhado e pede desculpas por não lembrar que ela estava lá, enquanto amaldiçoa os banheiros japoneses tudo em um que combina o banheiro com o vaso sanitário. Toa diz que pode fechar a cortina e esperar que ele use o banheiro, mas a surpresa tira o desejo dele de usar o banheiro. Tomara que não tenha feito nas calças. Mais tarde, finalmente ele consegue usar a banheira e reflete que quando se vive sozinho, não é preciso se preocupar se alguém do outro lado da porta ou não. Mas Toa também não parece se preocupar muito com essas coisas, porque logo está ela ali de novo oferecendo-se para lavar as costas do rapaz, deixando-o louco. Além disso, Shintaro lembra que só tem uma cama e os dois dormem perto um do outro, e bem, ele não consegue dormir por causa disso. Por esse motivo, ele decide que a prioridade agora é comprar outra cama. Quando a manhã chega, o menino tinha conseguido dormir um pouco ali, mas como não era nem 6 horas da manhã, ele decide ir ao banheiro e tentar descansar um pouco. No entanto, mais uma vez, Toa estava dentro do banheiro, dessa vez trocando de roupa, e Shintaro não sabe onde esconder o rosto depois de outro erro desse nível. Por conta disso, o sono do menino desapareceu por completo, porque ele só consegue pensar na bobagem de vê-la no banheiro 2 vezes, e como poderia evitar de acontecer novamente. Então ele pensa em estabelecer regras para evitar isso e tal. Primeiro ele pensa em deixar a porta do banheiro aberta quando não estiver ninguém usando. Porém Toa entra para escovar os dentes e se depara com Shintaro sentado no vaso, gente. Essa foi para matar de constrangimento. Apesar de tudo isso, nem tudo foi apenas constrangimento alheio nesse episódio, pois vemos que no terceiro dia a vida de Shintaro com o anjo continua sendo abençoado, ali com um adorável café da manhã, mesmo que o pobre Shintaro estivesse morto de cansaço, porque não tá conseguindo dormir. De qualquer forma, ele enche o estômago com satisfação e agradece a ela pela gentileza, e quando o programa matinal começa na TV, Shintaro lembra que precisa ir para a escola. Toa não sabia que ele estava estudando, ele então explica que está no primeiro ano do ensino médio. Ela então diz que irá se arrumar para ir com ele, mas Shintaro diz a ela que não precisa, pois as pessoas iriam achar isso estranho. Mas Toa acredita que não pode fazer ele feliz se não estiver sempre perto dele. Shintaro insiste que isso não vai funcionar, então Toa, repleta de inocência, pede para ele faltar às aulas, mas ele diz todo sério que o seu dever como estudante é estudar, e dessa vez a garota decide de insistir. Antes de sair, ele deixa algum dinheiro para ela só por precaução e pede à Toa que assista a TV e relaxe até que ele retorne à noite. A caminho da escola, Shintaro sente um pouco de pena de Toa, mas realmente não havia como levá-la junto. Ele nem dormiu essa noite e sente que vai vomitar de tão cheio. E surpreendentemente, seu amigo Shuichi chega por ali e bate nas costas do prota, e ele reclama disso, pois poderia ter gorfado ali. Seu amigo não entendeu nada do que ele tava falando. Naquele momento, Tsumugi chega repreendendo Shuichi por ser rude e o culpa pelo aspecto de Shintaro parecer que foi atropelado por um trem. Shuichi analisa o rosto pálido do prota e pergunta se ele tá sendo possuído, e Shintaro de fato se considera possuído, só que por um anjo. De qualquer forma, ele conta a verdade, que não consegue dormir, e Tsumugi fica preocupada, especialmente porque seu amigo mora sozinho. Shuichi acha que ela está demonstrando um pouco de preocupação demais. A garota fica constrangida e diz que só se importa com seu amigo, então Shuichi pede a ela para mostrar esse carinho a ele, pois ele é um bom menino. Shintaro ri de seus amigos e diz que eles parecem mais um casal de Hong Kong, então Tsumugi pede a ele para nunca mais repetir essa bobagem, deixando Shuichi ofendido com a sua reação exagerada. Enquanto isso, Toa está lutando com o cobertor enquanto tenta pendurá-lo para secar, e ainda consegue manter toda a casa incrivelmente limpa, mas ela não consegue deixar de pensar em Shintaro, como ela estava feliz em vê-lo comendo tanto no café da manhã, e ela deseja que ele volte logo. A propósito, ela não sabe o que ele vai comer de almoço, já que ele disse que só voltaria à noite, então a Toa começa a imaginar ele morrendo de fome no chão como um mendigo em pânico. De volta à escola, vemos que a Toa não está tão errada assim, pois Shintaro só terá suco para o almoço, mas porque ele se encheu no café da manhã e não consegue nem chegar perto de algo sólido. Tsumugi está preocupada com a dieta de seu amigo, porque ele não sabe cozinhar e só come pão em todas as refeições, e foi aí que Shintaro quase deixou escapar que Toa está fazendo a comida para ele, mas por pouco ele conseguiu fechar a boca antes de dizer o nome dela, e rapidamente acrescenta que todos os dias ele come bem no restaurante onde
onde trabalha. Ainda assim, Tsumugi sabe que ele não trabalha todos os dias, então ela se oferece para fazer o almoço para seu amigo. Shintaro nota a comida bem feita que a garota preparou e a elogia pelo seu talento, e a garota timidamente diz que fazer um almoço extra não é nenhum problema. Shuichi pergunta se ela pode preparar o rango dele também, mas a garota responde bruscamente que a partir da terceira marmita, a brincadeira começa a ficar exaustiva. Shintaro ainda acha a conversa em comum dos dois divertida, mas logo entra em pânico, pois ele vê Toa voando pela janela da cafeteria. Ele tenta esconder o anjo a todo custo e diz pra ela ir pro telhado, enquanto ele sobe correndo fingindo ter esquecido de um compromisso importante. Shuichi imagina que ele foi encontrar uma garota, então Tsumugi dá uma lição ao rapaz por dizer algo que não deveria. Ao ver um anjo voando pela escola, os caras ali começam a achar que estão delirando por conta dos estresses dos estudos. Enquanto vemos Shintaro subindo as escadas a plenos pulmões para encontrar a Toa, vemos uma loira desconhecida ali reparando na presença dele. A cena evolui e vemos ele encontrando a Toa. Ele lembra a ela que pediu para ela não vir, então ele começa a imaginar notícias por todo o Japão, confirmando que os anjos realmente existem e tal. Toa se desculpa e explica que estava apenas preocupada com o que seu amigo iria comer essa tarde, então ela deixa a marmita ali no chão e se prepara para sair. E, cara, eu fiquei com dó da coitada, ela só tava portando boas intenções nessa situação toda. Shintaro obviamente se sentiu mal por falar com ela daquele jeito, porque sim, ele foi um idiota, e chama sua amiga para comer com ele, deixando a garota extremamente feliz. Logo eles agradecem aos céus pela refeição e começam a comer. Shintaro elogia a comida dela enquanto reflete que Toa provavelmente não foi descoberta, caso contrário, definitivamente já teriam causado uma enorme comoção. Em seguida, ele nota que ela fez a batata que ele amou novamente na noite anterior, e Toa responde que quer aprender mais coisas sobre ele, sobre as coisas que ele gosta, para ela poder fazer mais comida. Shintaro pede a ela para não exagerar com esses banquetes, e enquanto os dois riem juntos, Shintaro pensa que talvez realmente tenha sido possuído por um anjo, mas que isso definitivamente não é algo ruim. A cena corta e vemos Tsumugi, ele travadona de vergonha, lembrando que falou da marmita para Shintaro, lamentando não ter conseguido uma resposta dele. Eis que nos é apresentado um flashback sobre os motivos dela ser apaixonada pelo prota. Ela, quando criança, veio visitar a cidade de Shintaro, que é uma cidade vizinha a que ela morava, mas ela acabou se perdendo. Shintaro encontrou ela ali desidratando de tanto chorar e a ajudou a encontrar sua casa. Ela voltou para sua cidade e ficou 9 anos sem vê-lo. Ela só lembrava dele por causa de seu nome. 9 anos depois, ela e seu amigo foram aceitos em um determinado colégio ali, até que outra pessoa ali que foi abordada por Shuichi também estará na sala deles. O carinha acabou derrubando sua folha de inscrição e ao Tsumugi repreender Shuichi e juntar a folha do rapaz, ela lê o nome dele e percebe que ele é o Shintaro, sua primeira paixão. A cena volta para o presente, enquanto Tsumugi está imerso em seus pensamentos, ela olha para fora e vê Shintaro e, para surpresa total dela, ele está conversando com uma menina. A cena corta e vemos Shintaro falando com a Toa, pedindo para ela voltar direto para casa e não falar com nenhum estranho, lembrando do primeiro episódio, né? Vemos a Tsumugi trincadona de ciúme por conta disso e já acabou? Que nada, calma que piora. Simplesmente a Toa arranca as asas e sai voando ali e Tsumugi acompanha tudo isso lá do prédio sem entender patavina do que tá rolando. Nisso o episódio acaba e agora fica a dúvida em saber como essa história vai desenrolar a partir daqui. Como será que vão apresentar a Toa para as outras pessoas, incluindo a própria Tsumugi? E como ela irá reagir a isso? Outra coisa, quem era a menina loira na escada naquele momento? Se você quer descobrir comigo todas essas respostas, comente aqui abaixo que você quer a parte 3 que eu trarei a continuação para você.